Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Miguel do Cenáculo e depois do vídeo anterior que eu fiz falando sobre 5 grandes obras da literatura russa, eu pensei mais 5 grandes obras, ou seja, uma de cada autor da literatura russa, que a gente pudesse ampliar um pouco mais esse nosso conhecimento sobre essa grande literatura que é a dos russos, né? E que se inicia lá no século XIX, e ainda no século XIX temos um outro grande autor, né, que não poderia deixar de ser listado, que é Lev Tolstói, com A Morte de Ivan Ilitch. Tolstói, que escreve esse livro depois de uma profunda conversão religiosa, e havia sido escritor de clássicos da literatura russa, como Guerra e Paz e Ana Karenina. Tolstói escreve esse livro bastante curto, que a princípio pode ser visto com um pouco de desdém para quem não conhece, imaginando que essas obras que eu citei anteriormente sejam obras de maior profundidade, mas essa é sem dúvida uma das obras de maior profundidade que vocês podem ler na literatura mundial. É uma obra fundamental, esteticamente ela é perfeita, muitos autores são admiradores dessa obra como uma obra exemplar de como escrever bem algo, né, e sobre uma forma tão simples e de certa forma tão profunda que nem Tolstói faz com essa obra. Então acho que aqui ele alcança o ápice da sua narrativa, que é tão e tão poderosa. Também um clássico da literatura russa é Oblomov, do Ivan Goncharov, né? Goncharov escreveu esse que talvez seja o seu livro mais famoso, mas que e também talvez seja a única coisa de Goncharov que nós temos na língua portuguesa, né? Esse livro, a minha edição é da Kozak Naif, mas já foi reeditado pela Companhia das Letras, né, dessa mesma tradução, dessa mesma edição, e é um clássico da literatura russa, um clássico, esse personagem, Oblomov, que dá nome à obra, falando sobre um sujeito que não tem vontade nenhuma na vida e que leva a vida numa forma indolente, né, levando a vida sem algum rumo e que tenta ser ajudado por seu amigo. Aí, ao fim das contas, a gente vai ver esse personagem comum, essa inutilidade que às vezes certas pessoas da sociedade vão nos mostrar. Oblomov é um clássico, né, da literatura e que influencia muito a literatura russa que vem após ele. Então, apesar de não ser um autor de inúmeros clássicos, como é Dostoiévski, Turgenev, Tolstói, Oblomov é uma obra que Goncharov ali resume muito bem um espírito russo da sua época. Outro autor que era contemporâneo deles e que escreveu um clássico também foi Nikolai Lyeskov, com Lady Macbeth do distrito de Mtsensk. Essa obra pequenininha aqui, onde ele faz essa referência, Lady Macbeth, vai falar um pouco sobre uma heroína fria, calculista, né, que relembra muito essa personagem que se imortalizou na obra de Shakespeare, que é Lady Macbeth. Foi publicado em 1865, trata também sobre a questão das esposas entediadas no interior russo e a relação extraconjugal que essa personagem tem. Então é uma obra bastante poderosa, apesar de curtinha também, da literatura russa. Falando sobre a contística russa, o maior dos contistas russos, sem dúvida nenhuma, é Anton Chekhov. Chekhov escreveu A Dama do Cachorrinho e Outros Contos, isso aqui é uma compilação feita e traduzida pelo Boris Schneiderman e que traz ótimos contos de Chekhov. E falar sobre ótimos contos de Chekhov é chover no molhado, afinal de contas, ele tem uma simplicidade, tem um poder de concisão maravilhoso. A gente lê Chekhov como se ali não houvesse nenhuma técnica, mas a gente percebe uma técnica profunda, apurada nos seus contos, que às vezes são tão densos que tu não consegue ler mais de um por dia, porque traz tanta coisa, traça um painel e uma profundidade psicológica tão grande nos seus personagens que, sem dúvida, cada obra dele é como se fosse de um poder fenomenal. O próprio Chekhov dizia que ele escrevia coisas curtas
Ele tinha uma prosa curta sobre coisas longas. Exatamente isso que ele faz. Ele escreve sobre temas extremamente profundos e numa rapidez, ou seja, numa concisão dos seus contos, que é algo impressionante e acho que nunca visto na literatura mundial. Um amigo de Chekhov, e que também é altamente recomendado por mim, é Maxim Gorky. Gorky, que foi bastante importante no processo da Revolução Russa, era um sujeito extremamente politizado, que participou do processo da Revolução de 1917 e pelos anos posteriores, escreveu esse livro, A Mãe, que é um clássico da literatura russa e que se torna uma obra fundamental na virada do século e início do século XX. Né, quando esse autor se torna o grande escritor vivo, né, após o encerramento desse grande ciclo de outros grandes autores que tivemos no século XIX, como Dostoiévski, Tolstói, Turgenev e o próprio Chekhov, que acaba morrendo muito cedo, aos 44 anos. Então, Gorky vai ser um grande personagem, vai trazer uma literatura política, uma literatura inserida nos temas sociais muito fortemente, principalmente nesse livro A Mãe. Espero que vocês tenham gostado dessa outra lista. Comentem aqui embaixo qual lista vocês mais gostaram, quais autores você acha que faltou. Talvez mais para frente a gente encontre mais 5 autores russos ou de outras literaturas para fazer mais uma lista para vocês. Certo? Muito obrigado e até a próxima.